Aleluia. Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós que estamos aqui, nossos irmãos que estão aí assistindo pela live, né? Instrumento de Deus, plataforma abençoada que o Senhor nos concedeu para podermos falar ao povo aqui, mas também aqueles que estão em casa, que não puderam vir. Deus continue abençoando cada um, suas famílias, em nome de Jesus, e que nós continuemos sempre buscando o nosso Deus, para que Ele possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, e nós possamos andar na direção do Senhor, sempre, para que, em nome de Jesus, irmãos, nós possamos viver melhor aqui nessa terra, enquanto nós vivemos por aqui. Nós vamos ainda orar, pedir a Deus que abençoe, que a partir do momento que a gente lê essa palavra, o Senhor possa colocar no meu coração, no coração de vocês, nos meus lábios, a palavra do Senhor, que não saia apenas de mim, mas que eu seja usado como instrumento de Deus aqui nesse lugar. Já foi orado por mim aqui nessa noite, mas eu quero fazer mais essa oração com os irmãos. Meu Deus, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença, e eis aqui também os Teus servos que vieram para ouvir a Tua palavra, para cultuar o Senhor nessa noite. Até aqui o Senhor já falou conosco, Pai, e neste momento nós estamos no último período, Senhor, desse culto, que é o momento que nós lemos a palavra do Senhor e vamos expor a Tua palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, graça, sabedoria, para que tudo que nós formos aprender aqui seja para a nossa edificação e para a honra e glória do Senhor. Abra, Senhor, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos ler aqui alguns versículos em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tito, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Grande é o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém, queridos? Então nós temos aqui, irmãos, algumas informações, algumas dicas, né, que Paulo dá a Tito. Ele informa isso aqui dentro do poder do Espírito Santo, da inspiração do Senhor para a vida dele, alertando Tito de como lidar com as situações. Eu trouxe aqui um título para essa noite: Direção de Deus para líderes e liderados, porque aqui engloba todo mundo. E nós estamos nesse mês, onde que, né, está dizendo aí para nós que nós somos chamados a servir. E nós precisamos saber alguns detalhes para a vida de cada posto que se ocupa, desde aquele que lidera até aquele que é liderado, em tudo que for fazer, como é que a gente procede.
E isso é para o bem de cada um que obedece essas instruções de Deus. E Paulo, ele, ao começar aqui a escrever a Tito, no capítulo 1, ele vai alertar Tito justamente sobre pessoas que estão fazendo coisas erradas, líderes que estão fazendo muita coisa, dizendo que está pregando a palavra de Deus, mas fazendo um monte de coisa errada. E Paulo fala para Tito para ser firme com essas pessoas, para que realmente elas não venham a colocar essas ideias na cabeça dos irmãos que já estavam ali convertidos, para que elas pudessem, de repente, elas pudessem entrar na onda daquele tipo de conversa que estava tendo e cair na fé, e serem então afastadas daquilo que é a boa palavra de Deus. E Paulo então diz para Tito, para ele poder fazer essas coisas. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nessa questão aqui. E hoje nós estamos diante de muitas informações no mundo. Naquele tempo não era tanta, mas hoje, irmão, se a gente for olhar bem, a internet nos fornece tanta coisa, tudo o que você quer saber. A IA te dá uma resposta, e tem muita resposta boa. Eu sempre estou dizendo isso porque nós estamos vivendo esse tempo. Eu uso disso para a minha profissão, uso disso até para as minhas pregações, muitas coisas que a gente tem dúvida, a gente vai lá, dá uma busca. Aí se você conhecer a palavra, você sabe se aquilo tem coerência ou não, se aquilo te ajudou, se te atrapalhou, e aí, é claro, a base nossa, o padrão nosso é a palavra de Deus. Os recursos que o Senhor nos deu nessa terra e vai nos dar, porque cada dia aparece mais, a gente também utiliza, mas utilizando com coerência. Eu sempre digo, não vá usar um GPS de qualquer jeito, que ele pode te levar para um buraco e você vai cair e ter problema. Então, tudo que o Senhor tem feito por nós, tem nos dado, toda a ferramenta que Ele nos dá é importante. Mas verdadeiramente nós estamos, num tempo que, se a gente ficar ouvindo muita coisa, nós vamos ficar perguntando para nós, mas como que eu vou agir? Agora há pouco esse aqui que eu confio nele falou isso. De repente outra pessoa já falou outra. O pastor da minha igreja falou desse jeito, o irmão Samuel falou dessa forma. E aí, o que eu vou fazer? A gente fica naquela indecisão. E é nisso aí que entra a direção de Deus. Em primeiro lugar, em cada um de nós, o Espírito Santo de Deus está falando e já nos dando a instrução. Mas ficaram escritas as cartas de Paulo, aqueles que na época estavam liderando igrejas, e aí ele dá aqui para Tito uma informação maravilhosa, que é justamente isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. E aí então, irmãos, nós podemos ver que naquele tempo a situação estava muito complicada naquela época. E diz que havia muita mentira, corrupção e preguiça. Será que isso parece com os dias de hoje, irmão? Corrupção, mentira, preguiça, é um povo que não quer trabalhar, que quer ganhar o seu dinheiro cada vez mais. Nós vamos ter aqui até uma instrução no final aqui, a gente já viu a instrução aos servos para serem obedientes aos seus senhores, trabalhar, fazer com que tenha uma produção boa para aquele que ele trabalha, alegrar o coração daquele que paga para ele o salário. Daqui a pouquinho nós vamos falar tudo sobre isso, mas a verdade é que sempre foi assim, há 2000 anos atrás era assim, hoje é a mesma coisa. Por isso é que essas cartas escritas, elas servem para aquele tempo, serviu para aquele tempo, mas serve exatamente para mim e para você hoje também. E é por isso que Deus nos dá essa condição de poder trazer aqui as informações para o povo de Deus, a direção para aqueles que precisam estarem sendo instruídos na igreja. E eu quero, antes de entrar aqui no texto que nós já lemos, ler aqui os últimos 2 versículos do capítulo 1. Se vocês estiverem com a Bíblia aberta aí, acompanhem comigo, por gentileza. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, Paulo, escrevendo a Tito, ele termina o capítulo 1 dizendo isso.
que esse povo que estava lá, falando que estava em nome de Deus, mas levando a coisa daquele jeito, tudo errado, eles são exatamente isso aqui. Tudo que chegar à vista deles, eles são maus e vão direcionar tudo para o mal. Porque a pessoa que tem um coração bom, ela analisa tudo e tal, checa, tem discernimento, mas a pessoa que está pensando no mal, irmão, ele pega qualquer coisa e leva para aquele lado, só para roubar, matar e destruir e dar uma problemada danada. Nós estamos vivendo isso nos nossos dias no Brasil, na área jurídica do nosso país. Nós estamos vivendo esses tempos, que exatamente, não nos tempos, mas igual aquele tempo que Tito também estava vivendo, e Paulo escrevia para ele, dizendo, esses homens perversos, você deve repugná-los, você deve afastar isso de dentro da igreja, você deve combater isso, repreender isso, e Paulo então vai passar aqui agora a ensinar como que Tito iria proceder. E o primeiro ponto dessa pregação que a gente está aqui nela hoje, é Paulo dizendo a Tito o seguinte, versículo 1, irmãos, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É o primeiro ponto que Paulo exorta a Tito e dá direção para ele, é a primeira direção de Deus para Tito. Fala conforme a sã doutrina. Irmãos, nós que estamos na direção de igreja, eu já dirigi por aproximadamente 10 anos uma igreja, irmãos, coisa ruim é você falar a palavra que você não sabe do que está falando. Você chegar aqui, abrir a boca, às vezes difamar alguém, um monte de besteira às vezes. Irmãos, isso gera um problema dentro da igreja, porque você dá margem para que as pessoas olhem para você e falem, mas que discernimento é esse que esse cara está tendo? Então, Paulo chama a atenção de Tito e diz o seguinte, tu, porém, esse povo está tudo fazendo esses negócios errados aí, esses líderes, está tudo errado. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tiago, escrevendo, ele diz que nós devemos ouvir mais e falar menos. Então, irmãos, a partir do momento que eu pego um microfone desse aqui, venho falar com vocês, a partir do momento que qualquer um de vocês toma a direção, que seja para louvar, seja para falar algo para a igreja, seja para ensinar na escola bíblica dominical, procura entender a palavra de Deus, vê o que está dizendo a sã doutrina e fala aquilo, irmãos. Se você vai conseguir falar 5 minutos, fala os 5 minutos que você tem certeza do que está falando, que Deus te deu direção para falar, mas não fica, como se diz, enchendo linguiça, não. Falando um monte de coisa, mas não tem nada a ver, contando historinhas. Amor, de vez em quando uma coisa até encaixa numa pregação, de vez em quando, algo até vem à nossa lembrança, o próprio Deus nos traz para a gente falar alguma coisa que pode ser até engraçada, é bom para a igreja sorrir, é bom para descontrair, mas tem que estar dentro do contexto da sã doutrina. Aquilo tem que vir para somar, para ajudar as pessoas a entender o contexto daquilo que você está dizendo. Então, um versículo apenas, Paulo está dizendo. Depois Paulo vai falar mais algumas coisas para Tito aqui, nós vamos falar sobre isso, mas a primeira coisa que ele diz é isso. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Pronto. Aí ele começa, no segundo ponto aqui, irmãos, nós vamos ler o versículo 2, é o segundo ponto e o versículo também é o 2. Ele diz o seguinte, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, responsáveis, sensatos, sadios na fé, né? No amor e na constância. Aí, queridos, são várias situações aqui, várias características, várias qualidades, vários tipos de conduta que os homens idosos, pessoas adultas, as pessoas que já têm uma consciência, têm entendimento, elas devem prosseguir. A primeira dela é temperança. Irmãos, ou coisa difícil é gente destemperada, né? Ou é de mais ou é de menos. Aí toda situação que chega para o irmão, ou seja para a irmã, solucionar, ela pende para um lado só, né? É igual a briga do povo no Brasil, esse negócio de direita e de esquerda. Irmão, você tem que analisar o que está certo e o que está errado. E olha para ver
o que estão fazendo. Aí quando você for abrir a boca para falar ou for votar, né? Nós estamos em ano de eleição, o dia de você votar, você precisa saber que candidato é esse que você está votando. Não vai porque alguém te falou, não. Você pode ouvir todos falarem, mas na hora de votar, fala, não, eu até conversei, tentaram me convencer, mas pesquisando, e a direção de Deus para a minha vida, inclusive peça muito a direção de Deus nesse ano de eleição, para que, primeiramente, ore, para que Deus levante homens e mulheres temerosos ao Senhor, para que se disponham a trabalhar pelo nosso país, e que no dia de votar, o Senhor te dê discernimento, para você chegar lá e dar o seu voto para essa pessoa abençoadora da nossa nação. E aí entra essa questão da temperança, porque um líder, os homens da igreja, as pessoas maduras, elas precisam ter conhecimento e ao mesmo tempo um pouco de calma, né, irmão? Porque senão é igual trânsito, eu costumo falar isso aqui, porque o negócio que deixa a gente furioso é você estar fazendo tudo certo ali no trânsito, de repente alguém faz uma besteira, aí você põe a cara para fora e fala alguma coisa e pode ser que você tome um tiro na cara. Porque a pessoa pode ter feito justamente porque ela saiu igual aquele cara que saiu nessa madrugada do dia de ontem, né? Batendo nos carros aí no anel rodoviário. Vocês viram esse vídeo? Que coisa horrorosa, irmão. O cara vem com um caminhão, o cara está com o carro lá na pista do meio, tranquilo, coitado, levando. Ele bate nele, joga ele na mureta, mas foi muito desastre que aconteceu por causa daquilo. Um cara destemperado, porque aquilo ali parece que está à beira da loucura mesmo. Aí, irmãos, aquilo serve para nós como algo assim que a gente pode ver a situação de quanto uma pessoa destemperada pode provocar tragédias, inclusive. E aí, Paulo diz a Tito, instrui os homens idosos, as pessoas adultas, para que elas realmente ajam com temperança, né? Depois disso, ele diz que eles precisam ser respeitáveis, se dá o respeito. Irmãos, coisa feia é você ver uma pessoa que já tem uma certa idade sendo desrespeitada e ela dá lugar a isso. Ela é uma pessoa que é relaxada, todo mundo olha para ela. Imagina um filho que desrespeita o pai porque vê que o pai é um relaxado, ele não conduz as coisas conforme é. E aí, irmãos, não tem respeito. Tito diz, olha, diz a esses homens para que eles sejam respeitados, se deem um respeito e respeitem as pessoas. Depois disso, ele diz que eles têm que ser sensatos, que está dentro disso também, agir com sensatez, não com loucura, porque tudo que você vai fazer, você tem que parar, pensar, pedir a direção de Deus e agir com coerência, né? E aí então, irmãos, nós temos aqui ainda mais algumas coisas, sadios na fé. Irmão, coisa boa é você crer mesmo no Senhor Jesus, na sua plena salvação. Você não pregar apenas porque está escrito aqui, porque isso seria tão ruim, você não teria autenticidade para falar da palavra de Deus. Mas quando você crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, crê na palavra de Deus, você traz ela como se fosse um prato especial para que os irmãos pudessem se alimentar aqui. Aquele bolo gostoso, aquele café gostoso para você tomar, aquele feijão com arroz, mas bem temperadinho. É assim, irmãos. A pessoa sadia na fé, ela que tem o conhecimento de Deus, tem experiência com Deus, ela fala do amor de Deus com essa naturalidade, como nossos irmãos falam, nossos pastores que nos dirige aqui nessa igreja, traz para a gente a confiança. Ao falar, as pessoas olham para eles e dizem, então, realmente ele está praticando. Aí não é aqui no púlpito, porque aqui no púlpito eu posso falar um monte de coisa, eu posso ser um enganador, chegar aqui e falar um monte de besteira. E você pode até acreditar. Só que lá, na minha vida, no dia a dia, para quem me conhece, como é que o Geraldo é? Os clientes do Geraldo do dia a dia, que é o que mais convive, o que eles falam dele? Vocês que algum dia precisaram de algum serviço meu, essa igreja já precisou, como é que foi o tratamento? Deu certo, não deu? Ficou bom, ficou ruim? Deu assistência? Como é que foi? Irmãos, esse é o dia a dia. A nossa vida de louvor e adoração a Deus é isso, é o dia a dia. É o que você vive. Não é apenas chegar aqui e mostrar
é porque hoje você está com um terno e aí todo mundo olha e fala, nossa, vamos respeitar porque ele veio de terno. Não, irmão. Se eu chegar aqui de camiseta para pregar, eu tenho que ser respeitado, não pela minha aparência, mas pelo poder de Deus na minha vida. Amém, queridos? Agora a gente vem assim, é justamente porque a gente é sadio na fé, a gente quer se arrumar bonitinho, para poder vir para a igreja, para poder fazer a coisa mais linda possível que a gente possa fazer. Mas o melhor é isso aqui, é a boa palavra de Deus, que a gente tem ciência dela. Então a pessoa sadia na fé, ela age desse jeito, com alegria, e tem autenticidade de falar. E aí então, irmãos, diz que esses homens também devem estar, né, pessoas sensatas, sadios na fé, no amor e na constância. Irmãos, coisa boa é a pessoa constante. Já ouviu falar da longanimidade de Deus, né? Deus é longânimo, Ele é constante também. Ele, por mais que a gente às vezes vacila, cai, o Senhor está sempre ali pronto para nos amparar. É só a gente voltar para o Senhor e Ele está ali de braços abertos para nos amparar. Constante. Você não pode ser hoje de mais e amanhã de menos. Hoje está aquela alegria, quando é amanhã está aquele negócio desesperado, ninguém nem sabe o que aconteceu, mas a pessoa já caiu, já não faz mais nada, já prejudica todo mundo, porque contava com ele ou com ela, para poder agir, mas já desmoronou lá. Tudo bem, irmãos, tem hora que chega, eu sei, tenho certeza absoluta, a irmã Rosiane não está aqui nessa noite, porque essa dor que ela está sentindo, deve ser terrível, e ela não pôde vir, mas gostaria de estar aqui, tenho certeza absoluta. Pouquinho de tempo que a gente conhece essa família, a gente sabe o quanto vocês são dedicados à palavra de Deus, essa constância de vocês em fazer as coisas em amor, é isso. E aí, irmãos, finaliza aqui esse papel dos homens maduros, os homens que já têm uma certa idade, que já não pode agir mais com esses insensatez, falta de amor, essas coisas, né, que muitos agem por aí. Nós vamos aqui, irmãos, né, para o terceiro ponto aqui, irmãos, que é o papel das mulheres experientes. Como é que elas devem agir? Nós temos aqui uma lista importante, né? Diz que quanto às mulheres idosas, né, mais experientes, semelhantemente que sejam sérias. Então, eu já expliquei o que é seriedade, todo mundo sabe o que é isso também, lá no caso dos homens, né? Sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Essa palavra caluniadora, você sabe que é mentir, né? E fofoqueira também, pode entrar aqui no meio desse negócio aqui, tá, irmão? Então, as mulheres maduras, né, idosas, elas não podem ser desse jeito. E diz que elas também não podem ser escravizadas a muito vinho. Pessoa que bebe demais, isso vale para mulher, para homem, para qualquer um, tá, irmãos? Beber vinho, não tem problema nenhum beber vinho. Agora, se a pessoa bebe, você não pode ficar embriagado, porque senão vai dar problema. E eu não estou aqui também falando para vocês beberem, não. Estou dizendo o seguinte, porque tem gente que gosta, tem outros que abomina. O que não gosta vai culpar o que gosta, e o que gosta vai culpar o que não gosta, porque não, como você é bobo desse jeito, não beber um vinhozinho? Irmãos, essas coisas não tem diferença nenhuma para Deus. Agora Deus chama a atenção dizendo, muito é problemático, porque faz você mudar a estrutura do seu corpo. E se você não está sóbrio, você não tem autoridade para falar das coisas de Deus, porque você não vai ter sensatez, você não vai ter essas características que Paulo escreve a Tito, dizendo que os homens maduros devam ter antes, vai agir conforme um louco por aí. Então, no caso das mulheres, diz que ser dada a muito vinho também, elas não podem, né? E diz que ainda, que elas sejam mestras do bem. Irmãos, coisa boa é uma pessoa que tem uma idade, principalmente mulher, porque a mulher, Deus deu a ela o dom de ter filho. E a pessoa que gera um filho no seu ventre, depois ela tem os filhos, irmãos, ninguém tem mais sabedoria para lidar com, principalmente, falar de instrução para pessoas mais novas do que mulher. Mulher tem uma visão das coisas. Pensa lá em casa,
visão que a Margarida tem. Para mim passa despercebido muitas coisas, mas ela bate o olho e fala, esse negócio aqui está indo para um caminho estranho. Quando ela chama atenção, eu já dou uma olhadinha, falo, peraí, Margarida, né, é mulher, ela tem mais sensibilidade, ela tem mais emoção, e ela tem visão. E aí, por isso, está dizendo que elas devam ser mestras no bem. Que todas as mulheres que têm aí, então, já uma vida de experiência, que possam ajudar a irmã Sofia, que ainda é mais novinha, né? E aí, aquelas que têm mais idade vão ajudando, a irmã Fernanda também, a irmã Cristiane. Aí tem as meninas mais novas, vai passando para elas lá, mas tem as outras irmãs. A irmã Rosiane já tem uma idade acima de vocês, vai ajudar vocês, e vai ter a mãe do irmão Samuel, né, que eu vejo ela aqui de vez em quando, ela vai poder, ela tem mais experiência ainda, ela vai agir conforme Paulo diz para Tito, instruir as irmãs, e aí elas vão ajudando as irmãs mais novas. E aí a instrução continua aqui, elas vão ser mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, irmãos, a amarem ao marido e a seus filhos. Amar a marido e a filho. Irmãos, essas dicas são tão valiosas, porque se uma mulher ama o seu marido e se ama seus filhos, irmãos, pode ter certeza, é o primeiro ponto para uma família ser abençoada. O marido vai estar sempre satisfeito com ela, tá? Tem uns que, por mais que a mulher seja bênção, eles ainda são ruins, mas isso aí é caso, tá? Mas assim, se a mulher não tiver instrução e começar a brigar com o marido todo dia, brigar com os filhos, quantas palavras terríveis que a gente vê mães às vezes proferindo a filho, chamando os filhos de tanta coisa ruim, falando mal do marido para as outras pessoas, caluniando às vezes, e diz que elas não podem ser caluniadoras. Irmãos, é diante disso aqui que Paulo escreve a Tito, Deus instruindo para que as mulheres que têm uma idade, têm uma experiência maior, ajudem as recém-casadas, porque vai ter as discussões, vai ter muitas divergências no dia a dia, e elas precisam amar seus maridos e seus filhos. E o texto segue dizendo que elas devem ser sensatas também, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, uma mulher sujeita ao marido, ela vai, e com essas outras características aqui antes, bondosa e tal, ela vai verdadeiramente exaltar o nome de Deus, ela não vai difamar a Deus. Por quê? A pessoa é crente, está na igreja, está ouvindo a palavra, está sendo instruída, mas aí ela vive com a boca aberta lá, falando um monte de besteira, traindo o seu marido. Irmãos, que coisa horrorosa, que coisa difícil. Às vezes a irmã é da direção, está na frente da igreja, só depois que a liderança fica sabendo é que tem que tirar, tem que excluir, porque não pode deixar uma coisa tão suja desse jeito. Mas tem, irmãos, tem igreja que às vezes, se a irmã é uma pessoa que tem uma certa influência, permanece lá, fazendo esse monte de besteira, fazendo tudo errado. Uma das coisas boas aqui que a mulher precisa ser, boa dona de casa. O resto, irmãos, essas outras coisas aí do dia a dia, coisas atuais, a mulher vai trabalhar, vai ser gerente não sei de quê, aquela coisa, tudo isso a mulher pode ser, mas essas coisas aqui são coisas primárias. A mulher pode ser a mulher que tem a maior fama no mundo. Quantas dessas mulheres hoje abrem a boca e dão testemunho dizendo, tudo que eu queria era uma vida em paz com meu marido e com meus filhos, mas eu não posso ter isso, porque eu já, tipo assim, eu tenho tanto sucesso, sou tão procurada, que não me sobra tempo para amar a minha família. Quantas perdem seus filhos sem amar, porque não foram boas donas de casa, não fizeram a coisa mínima, o princípio, principalmente a filha mulher, desde pequenininha, é importante ensinar para que ela cresça com esses princípios aqui. Ela pode ser tudo o que quiser na vida, o que ela conseguir alcançar, mas ela primeiro precisa ter esses princípios aqui. Para que, irmãos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Uma mulher abençoada, uma mulher que realmente tem essas características aqui, ela é
respeitada, ela é abençoadora da sua família. Então, queridos, nós temos aí a direção que Paulo dá a Tito para ele poder instruir os homens maduros, as mulheres também mais experientes. E aí a gente segue aqui para o terceiro ponto já. São coisas todas fáceis de entender, por isso que eu não me detenho muito aqui, ficar dando muita instrução, porque é coisa do dia a dia. A gente só traz a lembrança dos irmãos, todos vocês sabem disso, mas é preciso, de vez em quando tem essa oportunidade, chamados a servir. Imagina, nós precisamos falar de uma coisa dessa, são coisas pequenas, irmão, mas tem tanta gente falhando nisso no dia a dia. As coisas primárias, onde é o princípio de tudo, é onde é a base. As pessoas falham e depois fica perguntando o que eu fiz de errado. Tudo. Falhou naquilo que é princípio da palavra de Deus. Mas aí, irmãos, quarto ponto aqui, diz que os homens jovens devem ser criteriosos. Versículo de número 6. Diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aí pode ser que alguém não sabe o que é a palavra criteriosa, né? E eu vou trazer para vocês aqui o que diz o dicionário aí. Ter critério, irmãos, é você ter um padrão. Você conhecer regra ou princípio para avaliar, comparar, julgar ou tomar uma decisão. Os jovens, os homens, os moços, eles precisam conhecer o padrão de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui. Porque quantos jovens hoje estão por aí sem saber de nada? Graças a Deus, nós temos aqui a Sofia, né, que está sendo educada numa família abençoada. Temos aqui o Isaac, que também está sendo. Daqui uns tempos ele vai ser jovem. Mas se desde agora ele está sendo instruído, quando ele chegar na mocidade dele, ele tem um padrão. Ele pode ir para a faculdade, pode ir para onde quiser. Na hora que chegar lá, que os colegas chamar ele para poder praticar alguma coisa errada, ele vai saber avaliar, comparar, julgar e aí sim tomar a decisão dele. E certamente, irmãos, a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar, porque mesmo quando for velho, ele não vai se desviar dele. Irmãos, vacilo todo mundo dá. Eu já dei muitos vacilos e vocês também já deram, já caíram, já levantaram e tal. Mas, irmãos, quem tem um padrão e sabe, não, eu tenho certeza que isso aqui está correto. Irmãos, a gente às vezes até ouve, dá até vontade de ir, porque quando o inimigo das nossas almas ele chega, ele não vai trazer um prato ruim para você. Isso é tão falado nas igrejas que a gente já está com os ouvidos até calejados de tanto ouvir. O prato é sempre gostoso. O dinheiro às vezes é grande que ele te oferece. Tudo parece ser muito bom para te atrair. O diabo chamou Jesus e disse para ele: se você se prostrar aos meus pés, eu te dou o mundo. Mas o moço que é instruído, que está dentro do padrão, que a palavra de Deus é o padrão de vida para ele, ele sabe que o diabo não tem nada. E na hora que alguém oferecer isso, ele vai dizer: que isso, né? No fundo do coração, irmão, o Espírito Santo vai falar com ele: você tem a mim, eu sou tudo para você. Inclusive a vida que você tem, fui eu que dei. Você vai pegar essas coisas aí, eu mato você se eu quiser. É assim que funciona. E o que vale? Lá para a cova, para onde vai, quem é que vai levar alguma coisa dessa terra aqui para lá? No máximo, um bocado de madeira, porque para não levar o corpo fedido lá para debaixo da terra. Para ficar arrumadinho. Os moços têm que saber disso. Eles têm que ter um padrão de vida diante daquilo que é a palavra de Deus, para eles saberem realmente, irmãos, avaliar, comparar, julgar e depois tomar a decisão. Que nós possamos instruir os nossos jovens, os filhos, para que eles possam crescer e ter o padrão de vida, que é o padrão de vida que Deus preparou para nós. Amém? Nós vamos para o quinto ponto aqui, irmãos, que agora
Paulo vai falar para Tito sobre o sucesso do líder, né? Na igreja, principalmente. O que depende da gente ter sucesso naquilo que a gente está fazendo na obra de Deus? Nós vamos pegar aqui os versículos 7 e 8, que ele vai dar umas instruções aqui, que lá no início ele já falou para Tito que ele deveria estar falando aquilo que a palavra, que a sã doutrina diz. Mas agora ele vai dizer aqui, ó, versículos 7 e 8, acompanhe comigo por gentileza. Vamos ficar de pé para a gente acompanhar esse texto aqui agora, irmãos? Amém? Porque vocês já estão descansadinhos e eu estou meio cansado aqui, aí então eu falo para vocês ficar de pé que eu fico mais confortável aqui. Diz assim, mas não, irmão, é reverência à palavra do Senhor e eu sei que vocês estão atentos à palavra. Vamos lá, versículo 7 diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Pode assentar, irmãos. Irmãos, o que Paulo agora está instruindo aqui para Tito? Antes ele falou que os jovens tinham que ter esse padrão. Aí logo depois, o que ele fala para o líder? Torna-te esse padrão. Hein? E aí ele vai dando as características, como é que um líder deve ser. Por quê? Se o líder ele é honesto, se ele realmente faz as coisas certas, de acordo com a vontade de Deus, irmãos, lá fora, às vezes, tem um monte de gente procurando, e até dentro da igreja tem uns que infiltram para ver o que a liderança está fazendo e quer talvez difamar o nome, mas eles serão envergonhados. Quantos líderes, irmãos, graças a Deus que nós temos no Brasil, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão aí principalmente na política, fazendo um trabalho legal. A justiça, os homens, igual fizeram com Daniel naquela época, tenta levar eles para os tribunais, tenta acusar de tudo. Aí vira e mexe, de vez em quando a gente fica sabendo, foi absolvido. Porque na hora que vai buscar, não encontra nada daquilo que estão sendo acusados. Irmãos, nós precisamos ter essa integridade. Todos nós precisamos, e aqui Paulo está falando direto para Tito. Você vai ensinar os jovens a ter esse padrão, para que eles verdadeiramente possam comparar, possam julgar, possam tomar a decisão. Agora, você, Tito, você tem que tornar esse padrão. Você tem que ser assim, porque quando vierem te acusar, vão ser envergonhados, porque não vai achar em você nenhum tipo de erro dessa natureza. Você não vai envergonhar a palavra de Deus, você vai ser firme na palavra. Irmãos, isso é uma grande bênção, e se a gente prestar bem atenção, irmãos, a grande diferença que isso faz ao longo da nossa vida. Tem vezes que a gente depara com situação que a gente olha para trás e fala, meu Deus, naquele dia que eu fui levado a fazer tal coisa, se eu tivesse feito, agora era a hora que me pegava. Mas você deixou, você perdeu, você largou. Era um lucro grande, mas você não roubou, você não matou, você não entrou pelo caminho errado. Esse é o padrão. Você continua a sua vida tranquila. Você sabe, às vezes está todo mundo falando mal de você, está te acusando, está te levando até para tribunais, mas você põe sua cabeça no travesseiro e diz, Senhor, tudo isso está acontecendo, mas mesmo que me matem, eu vou continuar dentro do padrão que o Senhor me ensinou. Eu perco tudo, mas não vou perder a minha fé em Ti e não vou agir também conforme o inimigo quer que eu aja. Eu não vou buscar recursos aqui nessa terra para poder salvar a minha vida, não. O Senhor é o dono da minha vida. Eu vou andar segundo a vontade do Senhor. Então, irmãos, esse é o sucesso do líder. O líder depende disso, de se tornar esse padrão que Paulo está explicando a Tito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a ser, para que ele possa ter autoridade de ensinar os jovens, as mulheres, os homens, como eles devem ser para que uma igreja tenha sucesso, para que a obra de Deus possa realmente seguir em frente. Meus queridos, nós ainda vamos agora para o tópico 6 aqui, que é o último, que é o seguinte, irmãos, eu coloquei aqui, se todos somos servos, devemos proceder assim como.
Então agora, nós vamos ter aqui os versículos 9 e 10, os últimos versículos que a gente leu aqui, dizendo o seguinte, irmãos: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, aí é a hora que entra uma dificuldade que a gente tem. Muitos crentes hoje trabalham em empresas, trabalham para as pessoas aí, e elas às vezes não obedecem às ordens daquele que paga o salário para ela. E Deus está dizendo aqui, irmão, com todas as palavras, que a gente deve fazer com que aquele Senhor, aquele que é o nosso patrão, aqui na terra, você viu que o Senhor aí está com letra minúscula, tá? Então não é ao Senhor, Deus, é ao Senhor, aquele que paga o nosso salário aqui, que chamou a gente para trabalhar para Ele. Que a gente possa, irmãos, fazer as coisas que Ele está pedindo que a gente faça, não aquilo que possa ser coisas ilícitas, mas aquilo que é a sua tarefa de fazer, faça bem feito. Sabe, irmãos, ou coisa gostosa é você fazer alguma coisa para alguém. Eu, por exemplo, o meu patrão são os meus clientes. Coisa boa, quando eu faço um serviço que a pessoa olha, uma mulher, quando eu arrumo uma máquina de lavar para ela que ela usa lá, depois tem vezes que umas me passam mensagem falando: ô, já ficou tão boa, já tinha feito algum serviço, mas não estava legal, mas agora ficou do jeitinho que eu queria. Aí uns é aparelho de som, outros são outros equipamentos. Você serve as pessoas bem. Então meus patrões são os meus clientes, sabe? E aí eu fico feliz, eu falo: não, se agradou do trabalho que eu fiz, como servo de Deus, eu fiz um servicinho bem feito, e Deus lá em cima ficou satisfeito comigo, porque eu trabalhei legal. É assim que a coisa funciona, irmãos. Mas muitos estão entrando no serviço, mas não quer fazer nada. Quer que o dinheiro entre no bolso dele, mas não quer trabalhar, não quer nada, que é uma coisa bem característica daquele tempo, os preguiçosos, e de hoje. É só achar uma brecha. Fica lá dentro, zanzando para lá e para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, não faz nada. Chega à tarde, vai embora. Chega no final do mês, o dinheiro entra no bolso e é capaz de dar até risada, dizendo: não fiz nada esse mês, e é o dinheiro que entrou aqui. Os nossos filhos estão sendo levados porque querem dinheiro, e os maldosos chegam e chamam eles, e dão dinheiros para eles, dizendo o seguinte: olha, seu pai lá trabalha um mês para poder às vezes te dar R$50, R$100 para você comer um sanduíche com a sua namorada, com a sua menina, né? Mas aqui, meu amigo, se você fizer isso aqui para mim, vai entrar 10 mil no seu bolso, você vai poder ajudar até seu pai. É assim, mano. É aquilo que o diabo falou para Jesus: se você se prostrar aos meus pés, eu te dou tudo isso. Irmãos, tudo isso, irmãos, é coisa muito maldita que vem para poder nos roubar de Deus. E nós precisamos entender essas coisas. Olha só, os servos então, eles têm que ser obedientes a seu Senhor, né? Dando-lhe motivo de satisfação, não seja respondões, né? Ao patrão falou, ou o líder da igreja disse algo, aí responde com palavra áspera. Isso é coisa de servo de Deus? É óbvio que não, né? Então, não sejam respondões. Depois diz: não furtem, é o roubar. Irmãos, eu vou te falar bem a verdade, às vezes a pessoa pensa que não, mas se um trabalhador ele é infiel, ele não cumpre com aquilo que é a sua obrigação, ele está roubando o seu Senhor. É igual dízimo. O cristão que não entrega o dízimo na igreja, o próprio Deus diz: vocês estão me roubando nisso. Irmãos, o dízimo é direto, mas tem a oferta, que quando você dá com amor, sabe? Você tira um valor bom, fala: sabe uma coisa? Deixa eu ajudar aqui. Seja a igreja, ou seja uma pessoa que está passando necessidade,
Porque a igreja sempre está precisando. O que está passando necessidade, está sempre precisando ali. Se você dá uma coisa para um necessitado, você não pode esperar que ele vai te retribuir. Quem vai te retribuir é exatamente o Pai Celestial, o Deus Criador dos céus e da terra. E esse tem, viu? Tudo é dele, irmão. E quando ele despeja, abre essas janelas do céu e derrama bênçãos sobre a nossa vida, elas são tantas, irmão. A gente olha e fala assim, meu Deus, que é isso? É muita coisa. E ele, o bom dele é que ele dá na proporção certa. Ele sabe se você aguenta ter muito dinheiro e sabe se você também não aguenta, né? E eu já falei para os irmãos que eu acredito que eu não aguento ter muito dinheiro, não. Não tenho nenhum desejo de ter muito dinheiro. Minha esposa briga comigo. Ela fala, nossa, mas eu queria tanto ter, porque eu queria fazer isso, aquilo, aquilo outro. Falo, não, é porque não entra na minha vida. Eu não sei nem o que eu faria. Agora, eu digo para Deus o seguinte, Senhor, se algum dia o Senhor achar que eu tenho essa capacidade, e o Senhor me dando, me dá condição para poder lidar com isso. Porque se eu for pegar isso para fazer besteira, eu afasto até dos caminhos do Senhor, porque eu tenho dinheiro, eu fico pensando que eu não dependo de Deus mais. Mas aqui, irmãos, a instrução é que o servo não deve roubar, não deve furtar o seu patrão. Tá? E aí, ele diz ainda que, além de não roubar, né, não furtem, e diz que, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ô coisa boa, irmão, quando você é testado numa empresa, porque os patrões testam, principalmente quando você chega ou estão suspeitando, talvez você já é velho na empresa, mas está suspeitando que você está fazendo uma coisa errada. Eles colocam as armadilhas. A coisa mais comum do mundo acontecer isso. E o cara que não tem, né, que está errado, ele cai. Aí, irmãos, o que acontece? Suponhamos que o patrão faça uma armadilha para entender. Eu gosto tanto, né, desse funcionário, mas vamos testá-lo. E aí faz o teste. E aí você passa. Irmãos, isso alegra tanto o coração. Lembra do rei Dario? Como que ele ficou alegre quando Daniel estava vivo lá dentro da cova? Porque ele amava Daniel. Mas ele foi obrigado a lançá-lo na cova dos leões. E ele pensou, morreu. Mas quando ele chegou, que lá de dentro da cova ele disse, ó, o Senhor vive. Eu estou vivo. Os leões não me comeram. Né? Diz que ele se alegrou muito. O patrão se alegra quando aquele funcionário dele passa pela prova. O funcionário mostra, ele dá aquela alegria para o patrão. Aí o patrão fala, não, graças a Deus, eu posso continuar contando com ele. Ele era tão importante para mim, é tão importante para mim, e agora no teste eu vi que ele é fiel. Aí, irmãos, é o que Deus requer de nós, fidelidade. Que nós possamos ser fiel a Deus em primeiro lugar, mas aos homens aqui também, as pessoas que a gente serve aqui nessa terra. Todos nós somos servos, como já foi dito aqui hoje, que o Senhor nos ajude a sermos servos valorosos, que a gente não fique aqui nessa terra só tendo cara de crente ou dizendo que está na igreja, mas nós somos chamados para servir, para trabalhar, a gente precisa prestar para alguma coisa. Eu já trouxe aqui uma mensagem um dia desse para trás aqui, sobre esse negócio da pessoa que não presta para nada, inútil. Coisa ruim. Não te procura para nada, quando procura, sempre não pode, sempre dá uma desculpa. Irmãos, nós precisamos realmente, irmão, arregaçar as mangas. Aqui não é lugar de descanso, não. Nós vamos ter um lugar de descanso na glória. Mas aqui, o único descanso que nós podemos ter é descansar no Senhor, para que Ele realmente renove as nossas forças a cada dia, a gente batalhe, a gente lute muito por aquilo que a gente quer e pelas pessoas que estão à nossa volta, para que a gente possa fazer alguma coisa que agrade também ao nosso Deus, a gente possa honrar o nome dEle. Então, meus queridos, concluindo aqui, irmãos, o que eu entendi aqui nessas passagens é que, independente da posição que ocupamos, né, devemos examinar as Escrituras para proceder de acordo com a vontade de Deus. Seja você líder, seja liderado, seja servo, seja lá o que você for, que você é servo. Se não é de uma coisa, você é servo de outra. E que nós possamos ser, em primeiro lugar, servos do Senhor. Tá? A gente
Você está na liderança, seja um bom líder. A instrução está aqui para o líder. Você é liderado, seja um bom liderado. Sendo velho, sendo novo, sendo criança, sendo mulher, sendo homem. As instruções estão todas aqui. É só seguir, independente da posição que você ocupa. Mas, como está tudo detalhado, então você vai olhar. Eu sou um homem maduro. Eu sou um jovem. O que está escrito para mim? Já foi tudo dito aqui. Que essa mensagem, inclusive, possa servir para muitas vidas que vão assistir, para que elas possam entender que esse texto está dando a direção. E se cada um entrar nesse processo aqui e obedecer a Deus, o Senhor vai dar vitória, em nome de Jesus. Aí, meus queridos, eu quero aplicar aqui alguns exemplos aqui do que a gente deve ser, como viveremos, hein, irmãos? Em primeiro lugar aqui, diante de tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje, sobre a liderança, né? Deus nos dando a instrução, como que nós vamos viver daqui para frente, irmão? Primeira coisa que Deus colocou no meu coração para colocar aqui, que está muito explícito aqui na lição, é examinando as Escrituras. Porque se eu examino, se eu estudo, se eu aprendo, eu vou saber como proceder. Eu falo isso sempre, irmãos, e aprendi isso muito bem ao longo da minha vida. Tudo que o ser humano precisa de saber nessa vida está na Bíblia Sagrada. Todas as áreas, todas. O caminho do que é certo, o caminho do que é errado. Deus faz as considerações dele, olha, vai pelo caminho da vida, o caminho da morte é perdição. E aí, irmãos, examinando as Escrituras, é assim que a gente vai viver. Todo dia a gente possa estar buscando informações da palavra de Deus, e principalmente quando você tem um problema mais sério, hoje até a IA te ajuda a ver quais são as referências melhores da Bíblia que você pode. Você vai lá no celular rapidinho, já que é nele que a gente fica o dia todo quase mexendo com serviço, com tudo, vai lá e busca, vai dar as referências, você vai para a Bíblia, mergulha na Bíblia, seja ela no seu tablet, no seu celular, ou física aqui, escrita. Você vai lá, examina, tira um tempinho para estudar a palavra de Deus, e aí você vai ficar bem entendido. Amém? Segundo ponto, como viveremos, irmãos? Sendo criteriosos, né? Para tomar a decisão coerente, de acordo com a vontade de Deus. Tá? Vocês viram o que é? É você ter um padrão bíblico. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, tá, irmãos? Se você tem esse padrão, aí você vai ter o critério. A coisa chegou para você, você não sabe o que fazer, o que Deus fala? O que Deus diz para mim, ao longo desse tempo todo que eu estou estudando? O que Deus falou comigo, numa situação semelhante? Se você ainda não entendeu, vai buscar o pastor da sua igreja, o líder da igreja. Essa pessoa tem mais conhecimento que você, por isso que ela está nesse cargo. Pergunta, fala, olha, eu entrei nessa sinuca de bico aqui, como se diz, né? E agora? Eu estou meio indeciso, sem saber o que fazer. Vai juntar as informações que você tem, que você estuda a palavra de Deus, e vai juntar o anjo da igreja junto com você, para te ajudar nessas instruções. Quem sabe ele já passou por situação semelhante, e você está buscando exatamente a pessoa certa, o ungido de Deus, dentro da casa de Deus, para poder conversar com ele. Não vai buscar lá fora, no meio dos amigos que fica só na risadagem, aquela coisa, na bagunça, não, porque você pode ter algum conselho que você vai seguir e a coisa vai desandar. Então, em primeiro lugar, estude a Bíblia, né? Aí você, tendo o padrão bíblico, você vai ser criterioso naquilo que você vai decidir. Não está de acordo com a vontade de Deus, eu não vou fazer. Está de acordo? Eu vou fazer. Então, nós vamos viver assim, sendo criteriosos para tomar decisões coerentes com a vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, e finalizando, como viveremos, irmãos? Descansando em Deus aqui nesta terra e aguardando a vida eterna. Eu acabei de falar isso para vocês. Descansar aqui é em Deus. Aqui, irmãos, quando você acha que o negócio está feio, pega mais ainda. E tem um ditado que eles dizem, diz que coisa ruim não basta, não chega. Toda vez que você tem um problema, você pode ver, parece que acarreta outro.
Tem vezes que eu chego na casa dos clientes para consertar e falo, esse mês meus aparelhos tudo queimou. Queimou esse, queimou aquele, queimou aquele. Parece que está tendo um arrastão aqui de queima de equipamento. Aí, outras vezes é tragédia em família. Acontece uma, de repente acontece outra. Avião caindo, você já viu? Agora, não tem avião caindo para canto nenhum. Mas quando cai um, geralmente cai outro, cai outro, cai outro. Parece que tem uma influência, assim, um negócio meio estranho. Mas isso é só estou dizendo assim. Mas o que acontece? Nós precisamos descansar em Deus. Senão a gente vai ficar também perturbado, até pensando que vai acontecer. Lembra de um tal de irmão Geraldo que teve uns problemas aí de ansiedade? Pois é, eu estava com uns pensamentos meio bobo, né? O trem estava até bom pro meu lado, mas eu só vivia com o aparelho de pressão medindo toda hora para saber se a pressão estava subindo ou estava baixando. Não faça isso. Se você tem problema de pressão, confira. Mas se você ficar medindo para saber, se ela subir meio ponto, é capaz que você já começa a ficar ruim. Aí você vai medir de novo, aí já subiu 2, e se for medir de novo, sobe, mas daqui a pouco é capaz de você cair e morrer, porque você mesmo provocou a subida da pressão. Isso é ansiedade. E Jesus disse para nós que a gente não deve andar ansioso por nada nessa vida. Comer, beber, vestir, tudo isso Deus nos dá. Amém, queridos? Então, irmãos, vamos descansar no Senhor, aqui nessa terra, né? E vamos ficar aguardando a vida eterna. Quando a gente for para lá, aí, irmãos, é para sempre. Descansando em Deus, nos alegrando com o Senhor. E aí, irmãos, é perfeição. Não tem mais nada essas aflições dessa terra aqui. Então, que Deus nos ajude. E que a gente possa ser, se formos colocados para ser líder, que a gente possa liderar bem. Mas como liderados, a gente possa também exercer o papel de tudo que foi escrito para nós aqui. Amém, queridos? Mas, a igreja de pé, por favor. E eu quero finalizar aqui agora, irmãos, já só dando sequência aqui no texto do capítulo 2, vocês podem continuar com suas Bíblias abertas aí, por gentileza, só para a gente fechar aqui, recebendo essa bênção do Senhor aqui. Eu não cheguei a ler, mas eu gostei muito desse texto aqui, e eu quero ler com os irmãos para a gente fechar, fazer oração e ir embora para as nossas casas e agradecendo a Deus. Aí, irmãos, depois de toda essa instrução, o versículo 11 a seguir vai dizer o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém, queridos? Ninguém te despreze, irmãos amados. Ninguém te despreze, ninguém te despreze. Abra a boca, fala, exorta, diga o que é o padrão de Deus para esse mundo. E as pessoas que entenderem isso, irmãos, vai viver essa viva esperança gloriosa, aguardando em Deus a solução para os seus problemas aqui nessa terra. Que Deus nos ajude, que Deus continue, cada dia mais, irmãos, fortalecendo a nossa fé, que a gente, como diz a nossa lição de escola bíblica, que a gente possa retroceder jamais, sempre avante, sempre confiante, independente, irmãos, parece que vocês estão na lição 8 aqui ainda, né? Mas vocês vão ver coisas maravilhosas e coisas terríveis nessa revista ainda, que aconteceram com grandes homens de Deus. Tanto tiveram vitória, como também tiveram sofrimento por causa da fé. Mas que Deus nos ajude, que a gente continue constante nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai querido e santo, nosso Pai amado, Deus criador dos céus e da terra. Sou grato ao Senhor Deus, por mais uma vez poder ter falado da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas palavras que o Senhor colocou em minha boca. Obrigado, Deus, pela atenção que o Senhor nos deu aqui nessa noite, de nos trazer
essa maravilhosa palavra, nos ensinar, ó Deus, como servir bem aqui nesse mundo. Todos nós somos servos. Senhor, que neste mês, ó Deus, aonde nós temos aí o tema de chamados para servir, que o Senhor nos ajude a sermos servos. O próprio Senhor Jesus veio aqui para nos servir nesse mundo, inclusive deu a sua vida por nós. Nós somos gratos ao Senhor. Que nessa semana, Deus, o Senhor faça em nós a mudança necessária, moldando em nós o caráter de Cristo. Que a gente possa ter, ó Deus, todas essas características boas que Paulo instruiu a Tito a dizer para a igreja, a ensinar como que todo ser humano deva viver, sejam eles já velhos, sejam aqueles mais novos. Meu Deus, que o Senhor nos ajude. E que o Senhor abençoe essa igreja, essa casa, Senhor. Abençoe esse povo que aqui está, ó Deus, cada dia mais e mais, fervorosos com a sua palavra sendo pregada nesse lugar. Abençoa a vida da irmã Rosiane, que está em casa, mas que está ali, Senhor, tendo dores. Meu Deus, que o Senhor alcance com a cura do Senhor, que ela possa continuar sendo esse instrumento de bênção na casa do Senhor, juntamente com seu esposo e seus filhos. Meu Deus, abençoa, Senhor, essa igreja, todos os nossos irmãos que aqui servem. Nós oramos assim e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Receba a bênção do Senhor, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós aqui, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia.